Hoje nós vamos ver a questão da apresentação do livro, quer dizer, a introdução do livro, que é mais ou menos geral, né, para que a gente tenha uma ideia daquilo que vamos estudar. E à medida que o tempo for passando, vocês vão vendo que uma aula se encaixa na outra, até que a gente, pelo menos a gente pensa que conseguiu dar uma classificação à obsessão, porque os assuntos são meio como que dispersos. Quando a gente vê a coleção toda de André Luiz, cada coisa está num lugar, está num livro. Então, o que nós fizemos foi juntar para poder ter essa classificação, para poder estudar melhor a obsessão. Bem, então, por que é importante estudar a obsessão? Porque ela é uma desconhecida, mas a cada vez mais ela está presente na vida humana. E por quê? A humanidade terrena aproxima-se a cada dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. E, na verdade, a esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. De tanto matar os médiuns na fogueira, nas aparelhagens mais estranhas, dentro de uma violência muito cruel, de tanto reprimir a mediunidade, nós acabamos por nos tornarmos completos ignorantes sobre mediunidade e, em consequência, da mediunidade torturada. Porque o que nós vamos ver e estudar é a mediunidade patológica. A obsessão é mediunidade patológica. Então, ao reprimir os médiuns, ao impedir a comunicação dos espíritos, nós nos candidatamos seriamente a obsedarmos-nos com muito mais facilidade e em profusão. Por quê? Como diz o benfeitor espiritual no livro Os Mensageiros, que esta frase não me pertence, mas o que Aniceto diz e Telésforo, que são dois emissários de Jesus, que assessoram André Luiz no livro Os Mensageiros, o que nós aprendemos é algo assim. Nós estamos em contato com uma camada da vida espiritual muito grosseira, muito inferior. E o primeiro contato que vem é justamente dessa camada de espíritos muito atrasados e que estão muito próximos de nós. Nas aulas de terça-feira, os que têm vindo sabem, nós demos, e já falamos aqui inclusive uma vez, sobre a questão de localização, por exemplo, do umbral grosso ou do umbral denso, para que vocês tenham ideia de como essa grande parte de espírito, essa grande multidão, nos pressiona todos os dias. Numa localização, por exemplo, de 1000 quilômetros, a partir do resto do chão, nós temos 50 quilômetros de umbral grosso ou denso, quer dizer, de espíritos muito atrasados, e que estão normalmente conosco todos os dias.
E é claro, nesse vai e vem, nós estamos sempre trocando impressões, quer nós queiramos, quer não. Então, 900 quilômetros seria um umbral médio e 50 quilômetros um umbral leve. Pois bem, nós estamos então em contato direto com essa camada inferior. Por isso, vejam bem o que o mentor diz: a humanidade terrena aproxima-se a cada dia da esfera de vibrações dos invisíveis, de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. E, na verdade, a esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Então, a obsessão campeia em larga escala, embora nós, na maioria das vezes, não temos noção alguma do que acontece conosco. Por quê? Porque toda a vida nós reprimimos essa condição. Nós vamos ver um pouco de história, a fim de que nos situemos melhor. Na Índia, nos Vedas, nós tivemos o seguinte escrito que foi atribuído ao legislador Manu. Os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes convidados para cerimônias em comemoração dos mortos. Sob a forma aérea, seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se assentam. Para os videntes, ficava claro que, nos momentos religiosos, de cerimônias religiosas, sentavam-se também os desencarnados e aqueles médiuns que podiam vê-los. Aqui é uma descrição, 5.000 anos antes de Cristo, da existência da mediunidade e desta relação quase que permanente entre encarnados e desencarnados. Na China, quer falando ou agindo, não penseis que estejais sozinhos, que não sois vistos ou ouvidos. Os espíritos são testemunhas de tudo. Essas palavras Confúcio encontrou no Templo da Luz, já escrita aí 500 anos antes da sua visita. Na Grécia, foi notória a interferência de Sócrates e Platão para que conhecêssemos melhor o mundo dos espíritos. O próprio Sócrates dizia-se guiado por um daimon, um espírito familiar que o acompanhava. E também é conhecida a alegoria da caverna de Platão, mostrando que a Terra, na verdade, é uma projeção daquilo que acontece no mundo espiritual, onde nós encontramos a verdadeira pátria. Então, a Terra seria uma projeção daquilo que ocorre no mundo espiritual. E nós devemos a Platão as ideias de Sócrates, de modo que esses missionários do bem, espíritos de escola, vieram à Terra para nos ensinar que existe uma ligação muito estreita entre a espiritualidade e nós, dentro da matéria carnal.
como não poderia deixar de ser, os historiadores também trouxeram notícias muito interessantes sobre a mediunidade. É o caso de Heródoto, que narrou a consulta de Periandro, o tirano de Corinto, à sua esposa. E o mais interessante, ele foi uxoricida, ele matou a esposa, né? E depois, utilizando-se de pitonisas, ele consultou-a a respeito de assuntos dele particulares. Muito interessante essa história. O Homero nos diz que Ulisses forjou determinadas cerimônias a fim de conversar com o divino Tiresias, que era um espírito de larga envergadura e do qual ele precisava para se aconselhar. Plutarco, outro historiador famoso, ele relata a visita de um perseguidor desencarnado a Brutus no campo de batalha, que viria como sendo um mau agouro para dizer que ele morreria na batalha do dia seguinte. E foi de fato o que aconteceu. O Brutus, como vocês sabem, foi um dos assassinos, né, de César, e depois disso ele detonou uma guerra civil, né, em Roma, e quando ele estava exatamente no campo de batalha, aparece-lhe esse espírito que seria mais tarde retratado por Shakespeare na peça Júlio César. Em Esparta, há a descrição de um templo de Atenas em que Pausânias aparece e desaparece para os transeuntes de uma forma desequilibrada. Em Roma, Nero consulta também os médiuns, as sibilas da época, e é advertido por Agripina e Otávio que ele mandara matar também. Era uma festa no passado, né? Então, ele mandara matar a mãe e a esposa. E as duas aparecem através da mediunidade para dizer que ele seria julgado e o seu fim estava próximo. Dizem também que os obsessores eram tantos no túmulo de Calígula que houve necessidade de incinerar os ossos do maluco do imperador Calígula, para que houvesse um pouco de sossego no cemitério, para se saber a quantidade de espíritos que estavam presos a esse deslocado imperador. Jesus enfrentou os obsidiados de uma forma recorrente e desde que nasceu. Aqui não está relatado, mas todos sabem, né, que desde o nascimento dele, os obsessores não o deixaram em paz. Primeiramente, foi Herodes, que mandou matar as criancinhas de 3 anos para baixo, a fim de eliminar o governador planetário. E nós não findaríamos antes de 1 hora para falar em todos os obsessores que tentaram impedir a marcha da vida do Cristo. Mas vamos nos ater na questão do próprio Evangelho e os obsediados com os quais Jesus teve uma comunicação direta. É o caso, por exemplo, narrado por Lucas, no capítulo 4, versículos 33 a 35. Um homem possuído pelo demônio ou pelo espírito atrasado
e que diz para Jesus: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Emmanuel, em A Seara dos Médiuns, diz que essa é uma obsessão direta. Em Marcos, no capítulo 5, versículos 2 a 13, um gadareno manobrado por entidades cruéis também desafia Jesus, mas o mestre consegue desobsedar o pobre do gadareno. Então é uma possessão com vampirismo, segundo Emmanuel. Em Mateus, no capítulo 9, versículos 32 a 33, um homem mudo não conseguia falar, portanto, sob o controle de um espírito. Jesus repreendeu o espírito, retirou-o e o homem voltou a falar. Segundo Emmanuel, essa é uma obsessão complexa, porque ela atinge o corpo e atinge a alma. Quer dizer que há uma repercussão orgânica da mediunidade. Em João, no capítulo 13, versículo 2, nós temos a descrição do apóstolo de que um espírito perverso colocou a ideia de negação do apostolado no sentimento de Judas. Emmanuel classifica de obsessão indireta. E no meu livro eu considero que é a mais terrível das obsessões, porque o indivíduo não se dá conta de que está inteiramente manobrado por entidades cruéis. É a chamada obsessão indireta. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos 5 a 7, Filipe estava pregando entre os samaritanos e havia muitos coxos e paralíticos. E à medida que ele falava do Evangelho do Cristo, os coxos e paralíticos começavam a andar de forma equilibrada e direta, mostrando assim que nós estávamos diante de uma obsessão coletiva com moléstias fantasmas, moléstias que não existiam. Aliás, nós vamos falar sobre isso várias vezes, mostrando que a obsessão é muito mais complexa do que podemos imaginar. E pior ainda, nem médicos, nem psicólogos se dão conta de que estão diante de uma obsessão complexa. Vamos a um pouco de história. Por exemplo, no Pentecostes, conhecidos, né, os fenômenos por todos nós, eram sinais luminosos, vozes diretas, psicofonia, em geral xenoglossia, falando em linguagem que desconheciam, né? E isso está em Atos 2, 1:13. Temos também em Atos a libertação da prisão, o magnetismo pelo olhar sendo aplicado, o magnetismo por imposição de mãos, a desobsessão realizada também pelos apóstolos, Saulo de Tarso, que vê o Cristo às portas de Damasco, Ananias, que recebe a visita de Jesus, pedindo-lhe que intercedesse para a cura de Saulo, que ficara cego. Agabo também incorpora um espírito vacinando, dando uma premonição. Há uma voz direta que fala
sobre a missão de Paulo e Barnabé. E ainda, Paulo vê um espírito que lhe pede auxílio aos gentios. Enfim, vocês têm aqui, e poderão pegar no livro quando quiserem, se desejarem fazer algum trabalho sobre história, esses são recortes do próprio Atos dos Apóstolos, onde nós vamos encontrar livremente a mediunidade e a explicação, inclusive, de muitos fenômenos que ocorriam naquela época. Havia muita perseguição e morte por causa da mediunidade, das curas, etc. Foi assim que Pedro e João foram encarcerados injustamente e depois soltos pela espiritualidade. Estevão foi morto a pedrada. Tiago foi morto a espada. Paulo é açoitado várias vezes. Tanto assim que o seu corpo musculoso de atleta deixou de ser depois de tantas surras que tomou. Enfim, esse esforço histórico vocês encontram em Mecanismos da Mediunidade no prefácio de Emmanuel, que é muito interessante para quem deseja ter uma visão panorâmica da mediunidade. Bem, dentro da história, né, as visões de Joana d'Arc ficaram famosas, tanto assim que a levaram para a Inquisição, a fogueira na Inquisição. Ela tinha também audição direta, ouvia São Miguel, Santa Catarina e os espíritos dos santos. Assim também escutavam e viam Francisco de Assis, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Lutero, Antônio de Pádua, José de Anchieta, e também um fenômeno muito interessante de levitação em frente ao Papa Urbano VIII. Isso se deu com o frade José de Cupertino, que ficou na horizontal dando voltas em torno do Papa, atônito e aflito com o fenômeno. Dentro da história, nós vamos recordar Shakespeare, né? Em Júlio César e em Hamlet, principalmente essas duas peças. É possível, né? Possível não, deve ter bebido na fonte de Plutarco, porque na sua peça Júlio César, ele coloca a própria aparição de Júlio César a Brutus, dizendo que ele seria morto na batalha. E isso deu uma peça de teatro muito bonita, como vocês sabem, não é? E que tem fenômeno mediúnico por base. Em Hamlet, o espírito do pai de Hamlet fala com ele logo na introdução da peça teatral. E ele fica sabendo que o pai havia sido assassinado pelo próprio irmão para poder ficar com a mãe de Hamlet, né? E a partir daí é que detona toda a pujança do teatro, a violência, principalmente a vingança, né? A partir daí. Beethoven e Mozart escreveram cartas muito interessantes, mostrando como é que eles compunham. E é possível, então, ver que os pensamentos musicais que eles descreviam vinham em catadupas. Então, continuando a aula da doutora, falando sobre um pouco de história, nos meados do século XIX, houve nos Estados Unidos uma grande profusão desses fenômenos na aurora do espiritualismo moderno, acentuando-se na Europa, particularmente na França, com o surgimento do espiritismo em 18 de abril de 1857.
Continuou até as primeiras décadas do século XX, despontando no Brasil com o trabalho do missionário Francisco Cândido Xavier. Na Itália, podemos assim ressaltar o eminente criminalista Cesare Lombroso, que se convenceu das verdades espíritas após conversar com sua mãe desencarnada, que se materializou graças à mediunidade de Eusápia Paladino. Todos conhecem, já ela é bastante falada na história do Espiritismo. O fato de que todos os tempos, diz Cesare Lombroso, e em todos os povos tem estado sempre viva a crença em algo invisível que sobrevive à morte do corpo e que, sob o influxo de condições especiais, pode manifestar-se aos nossos sentidos, tornar-nos propensos, então, a aceitar a proposta espírita. Está no livro Hipnotismo e Mediunidade. Outro notável pesquisador italiano também foi Ernesto Bosano, que em seu livro Fenômenos Paranormais, entre povos primitivos, também teve como objetivo principal demonstrar que os fenômenos mediúnicos ou metapsíquicos não eram uma descoberta do moderno espiritualismo. Ernesto Bosano comenta no livro que, nos povos primitivos, todas as gradações do fenômeno, movimento de objetos, ruídos, pedras, transportes, aportes, levitações, transfigurações, materializações e efeitos inteligentes, foi com o advento da doutrina espírita, então, que esses fenômenos foram cientificamente catalogados, explicados e estudados, constituindo-se um instrumento, então, muito valioso para o progresso humano. E vamos falar um pouquinho, então, sobre os conceitos de mediunidade. O que é mediunidade? Todo aquele que sente, num grau maior ou qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. O livro dos médiuns está no capítulo 14. E continua no Mediunidade e Sintonia, no prefácio desse livro, o livro dos médiuns. Força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e interpretação do espírito. É o ímã do próprio ser. E nos domínios da mediunidade, André Luiz traz para nós, no capítulo 5, a seguinte afirmativa. Mediunidade é inerente ao ser humano, tal qual a nossa faculdade de respirar. Então, médium, ele tem, de acordo com o livro dos médiuns, no capítulo 23, uma faculdade bem caracterizada. A mediunidade, portanto, sendo uma faculdade inerente ao ser humano, resulta do quê? Do fato de que há no homem, no ser humano, três componentes. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente, onde tem sua sede, ou seja, o senso moral. Segundo, o corpo físico, invólucro grosseiro e material, do qual se revestiu temporariamente para cumprimento do quê? Dos desígnios providenciais. E terceiro, o perispírito, o envoltório fluídico semimaterial, que serve de ligação entre a alma, espírito e o corpo físico. O livro dos médiuns, capítulo 23. Allan Kardec classificou em duas espécies os fenômenos espíritas, os de efeitos físicos, fenômenos mediúnicos de natureza material, que é a função psicapa da psicologia,
e os efeitos inteligentes, fenômenos mediúnicos de natureza psíquica, função psigama da parapsicologia. Esta classificação, meus amigos, amigas, internautas, foi confirmada mais tarde pelos metapsiquistas e depois pelos parapsicólogos. Devemos ainda destacar que, entre os fenômenos anímicos e espirídicos, as duas classes de manifestações são idênticas por natureza, com distinção puramente formal, de acordo com Ernesto Bozano. Há, entretanto, muitos tipos de manifestações. Fenômenos anímicos, a alma, por exemplo, a alma do encarnado também pode produzir os mesmos tipos de comunicações mediúnicas que os desencarnados. O perispírito propicia ao médium as propriedades de espírito livre, podendo, então, agir e produzir os fenômenos. Portanto, animismo são as manifestações atribuídas ao perispírito do médium. Era isso que nós tínhamos para complementar para vocês. Bons estudos, boas reflexões, saúde e paz, e até o próximo encontro.